Olá, seja muito bem-vindo ao Body Love, esse canal no YouTube dedicado a contar a minha trajetória com a cirurgia bariátrica. Esse vai ser o primeiro vídeo do canal. Eu decidi falar também um pouquinho sobre a questão do meu transtorno de imagem. Desde a minha infância eu sofri muito com bullying, né? Ouvindo assim de coleguinhas falando que você é feia, você é gorda, você é estranha. Era uma coisa assim tão recorrente, né? Eu ouvia tanto, né, de todo mundo, que eu acabei acreditando naquilo que eu estava ouvindo. Eu acabei acreditando que realmente eu era feia, que eu era gorda. E como eu sempre era muito humilhada, né, muito criticada, só ouvindo xingamentos o tempo todo, eu acabei sendo uma criança que ficou mais reprimida, que ficou mais quietinha. Eu era muito tímida, né? E assim, isso só piorou. Então eu era aquela criança que ficava no recreio sozinha, que não era escolhida para fazer trabalho, que quando tinha algum jogo, né, na educação física, eu sempre era escolhida por último. Então assim, eu me sentia assim, muito rejeitada por todo mundo. E eu cresci achando que realmente eu não me encaixava, né? Que eu realmente era esquisita, que eu era estranha, que eu não pertencia a nenhum grupinho, que eu não conseguia pertencer mesmo ao mundo, assim, de uma forma geral. E isso me machucou muito, né? Então, eu fui crescendo, acreditando naquilo que eu ouvia, né? Eu realmente achava que tudo que me falavam era o que eu realmente era. E mais tarde, então, eu comecei a fazer terapia, porque assim, tudo isso que eu sofri, que eu ouvi, acabou me afetando de uma forma assim muito profunda. Então eu precisei procurar mesmo uma ajuda psicológica para enfrentar, entender melhor tudo aquilo que eu tinha passado, para tentar superar isso, né? Então na minha vida adulta eu vejo que eu tenho, assim, eu percebi, né, depois que eu comecei a entrar no mundo mais profissional, que eu tinha uma grande dificuldade em aceitar críticas. Todas as críticas que as pessoas faziam para mim, às vezes referente ao trabalho, eu levava tudo pro lado pessoal. Então voltava todas aquelas memórias que eu tenho relacionado ao bullying, né, aos xingamentos, às críticas. Então eu me sentia horrível, né? Às vezes não era uma coisa pessoal, às vezes era uma coisa mesmo que a pessoa me falava para crescimento profissional, né? Tentando me impulsionar, tentando me ajudar, tentando construir mesmo, né, meu caminho profissional. Mas assim, eu tinha tanto isso internalizado em mim que eu não conseguia entender aquela crítica como não sendo uma crítica pessoal. Então eu falei assim, não, eu preciso parar, entender tudo aquilo que eu vivi para superar isso e me deixar permitir crescer agora, né, sem todas essas memórias, sem levar esse sofrimento adiante ainda na minha vida. Então, quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei a enxergar que aquela Carol que eu acreditava que eu era, ela não existia, né? Foi uma imagem, assim, distorcida, construída de mim. Então, foi até, assim, muito impactante para mim, porque a psicóloga pediu para mim ver fotos antigas minhas e tentar enxergar quem eu realmente era naquelas fotos, né? Será que a Carol daquela época realmente era gorda, realmente era feia? Ou será que eu me enxergava assim porque de tanto falarem que eu era assim, né? Então, assim, eu fui pegar fotos antigas minhas, né? Fotos da minha infância, da minha adolescência, e eu falei assim, gente, não era assim que eu me enxergava, não era assim que eu me via. Eu fiquei muito assustada, assim, falei assim, gente, não. Mas sabe quando você fica com aquilo na sua cabeça de falar assim, não, você era gorda, assim, você que não tá conseguindo se enxergar gorda agora, mas você era gorda. Aí eu conversei de novo com a psicóloga, ela falou assim, não, você ainda tá com a imagem que te disseram que você era na sua cabeça. E você não era assim. Tenta te enxergar, tenta realmente se ver. E eu fui, né, trabalhando isso, e eu até lancei uma brincadeira no meu Instagram, nos meus stories, que eu coloquei algumas fotos minhas com enquetes, perguntando para as pessoas se elas achavam que naquela foto se eu estava gorda ou se eu estava magra.
E assim, o resultado daquilo me surpreendeu muito, porque as fotos, né, de épocas que eu achava que eu era muito gorda, as pessoas falavam assim, não, você estava magra, você não era gorda. E quando eu comecei o Instagram dedicado à bariátrica, né, eu sempre falava, gente, eu sofro com obesidade desde nova, né, luto assim, praticamente toda a minha vida contra a obesidade. E na hora que eu fui rever essas fotos, eu percebi que eu não era gorda, né? Que eu achava que eu estava lutando contra a obesidade naquela época, mas era uma pessoa normal, era uma criança saudável, uma adolescente saudável. E eu só fui começar a engordar mesmo depois dos meus 14, 15 anos, que eu entrei num relacionamento assim muito tóxico. Então você imagina, né, uma criança que sempre foi rejeitada, que sempre foi humilhada, que se sentia excluída, teve alguém que demonstrou interesse por mim, né? E eu me agarrei tanto nesse relacionamento, mesmo não sendo feliz nele, porque eu queria me sentir amada, eu queria me sentir desejada. E assim, por tudo que eu sofri nesse relacionamento, eu comecei a criar muita assim, compulsão alimentar, né? Descontava na comida todas as minhas frustrações e acabei mesmo começando a desenvolver assim, obesidade. E foi a partir então dos 15 anos, né, que eu tenho lutado mais contra a balança mesmo. Meu efeito sanfona assim, terrível. Já tentei vários tratamentos, né, passei por médicos, nutricionistas, até que chegou o ponto de hoje eu realmente ter entrado num grau de obesidade já que é considerado um grau grave, né, que já está indo para uma obesidade mórbida. E foi então que eu busquei na bariátrica, né, uma solução para enfrentar esse problema meu atual. Mas voltando nessa questão do transtorno de imagem, todo o bullying que eu sofri me fez chegar a hoje também. Por quê? Como eu era muito sozinha, muito rejeitada, excluída, a única conforto que eu tinha, assim, a companhia que eu tinha, por exemplo, no recreio, né, era comida. Então, assim, eu buscava na comida o conforto que eu não tinha da companhia das outras pessoas. Enquanto estava todo mundo me humilhando, né, me xingando, me criticando, a comida estava ali para mim. A comida era a minha fonte de prazer, era o meu conforto, né? Era a minha companhia no dia a dia, assim. Então eu desenvolvi muito esse apego, assim, de sentir o conforto na comida. Eu acho que isso também me fez, isso piorou muito mais, né, depois desse meu relacionamento tóxico e, né, me fez chegar à obesidade, ao grau de obesidade que eu tô hoje. E voltando assim na questão de como eu me enxergava, gente, eu fico assustada quando eu pego fotos minhas hoje, que eu deparo para pensar na Carol que eu era, né? Assim, como outras pessoas me influenciaram a acreditar que eu era horrível, assim. Eu não me sentia aceita, eu me sentia reprimida mesmo. Já chegou momentos, assim, de eu querer não ir mais na escola, não querer ver mais ninguém, de querer ficar no quarto, assim, fechada, trancada, porque eu não aguentava mais passar por aquilo, né? Já teve momentos, assim, de eu querer desistir mesmo de viver, porque era muito horrível sair todos os dias de casa e eu escutar tudo aquilo de novo. Eu já dormia, assim, pensando como é que ia ser no outro dia, né? Ai, gente, quando eu penso nisso, ainda vem um sentimento, assim, muito ruim, sabe? Você imagina, né? Chegar no ponto da outra pessoa tentar te afetar dessa forma, sabe? De criar situações para fazer o outro assim sofrer. Eu penso assim, por tudo que eu passei, eu vejo que eu sou muito forte, porque apesar de tudo isso, né? Eu me reergui, eu continuei firme, né? Eu continuei lutando para sobreviver, porque assim, eu sobrevivia, né? Eu não tinha muito o que fazer na época, porque todo mundo juntava e começava a me criticar, então eu era muito sozinha. Mas apesar disso tudo, eu consegui
continuar, conseguir levando a minha vida, né? E hoje eu vejo assim, nossa, não sei da onde que saía essa minha força, mas eu consegui ser assim. Eu acredito que, não sei se você que está me ouvindo aí já passou por isso também, já passou por situações de outras pessoas te humilharem, né, de fazerem bullying com você. Eu paro e falo, não, eu vou lutar por mim, né, e é até por isso mesmo que eu estou buscando fazer a cirurgia bariátrica, porque eu não quero desistir de mim, eu não quero continuar sofrendo, né, levando essa vida de achar que é o único conforto que eu consigo ter na comida. Eu não quero viver assim mais, porque eu já vivi assim por muito tempo, né? Hoje eu tô com 30 anos, então imagina tudo que eu já lutei contra, né? Eu não mereço passar por isso, não mereço sofrer por isso mais, né? Foi horrível o que eu passei. Então eu quis compartilhar isso, porque eu não sei se você que está aí ouvindo também já passou por isso, se enfrenta isso, mas saiba que você não está sozinho, né? Saiba que o que falam de você não é o que você é. Você sabe quem você é. E se você precisar, procure ajuda, assim como eu estou procurando, porque vai fazer toda a diferença na sua vida, assim como tem feito na minha. Se você gostou desse vídeo, se você se identificou com a minha história, né, deixe seu like para mim. E se você acha que tem alguém que precise também escutar isso, entender que não está sozinho, que consegue, né, lutar contra isso, compartilhe o vídeo com essa pessoa. Deixe aí no comentário, né, o que você já passou, o que você já enfrentou. Me fale como é que você fez para se reerguer também. E se inscreva no meu canal. Agradeço pela sua companhia, espero que vocês tenham gostado. E eu vou continuar postando vídeos, né, contando a minha história e também falando sobre a bariátrica, né. Ainda não fiz, eu ainda estou na fase de aguardar a autorização do plano, mas eu volto aqui para trazer novidades e depois contar também como é que foi desde o início que eu decidi fazer cirurgia e depois também, tá bom? Muito obrigada, gente!